Olá pessoal, nós vamos agora continuar a aula 8.3, que a gente está tratando herança. No vídeo passado, na parte 1, a gente viu sobre sobrescrita, e agora a gente vai ver um exemplo de herança com sobrescrita. Na verdade, a gente vai ver bem mais que isso. Nós vamos voltar lá no nosso jogo do World of Zoo, e nós vamos criar uma coisa nova no jogo, e eu vou mostrar para vocês como que criar uma coisa nova do jogo pode ser feito de diversas formas diferentes, até a gente chegar numa forma que tem um design melhor utilizando herança, tá? Então, vamos lá. Então vamos voltar lá no jogo do World of Zoo, que a gente viu nas aulas de design de classes, Se você fez todos os exercícios propostos, você deve ter uma nova versão do jogo, que não é mais o World of Zoo, é o seu jogo, E com um código, com um design bem melhor que o original, que já faz alguma coisa. Tem itens, pega itens, carrega, usa esses itens para poder fazer algo interessante no jogo, tá? Mas suponha o seguinte, suponha que agora a gente queira incrementar o nosso jogo criando um local teletransportador que funciona desse jeito aqui, ó. Toda vez que o jogador tentar sair desse local, ele é jogado automaticamente para um local aleatório do jogo, tá? Então, suponha que ele está jogando normalmente, aí ele chega nesse local, beleza. Quando ele está ali dentro, quando ele vai sair desse local, ele tenta sair de alguma forma, não importa como ele tentar sair, ele sempre vai ser jogado aleatoriamente em outra parte do jogo, certo? Ele entrou lá de novo, ele é jogado para outro local, ele entrou lá de novo, ele é jogado para outro local. Entrou não, ele saiu, na verdade, na hora que ele está saindo, tá? Bom, como é que a gente implementa isso? Como é que a gente cria isso no nosso jogo? Como que você trataria, tá? Provavelmente, a primeira coisa... antes de como você trataria, o nosso foco aqui, na verdade, é no design de como lidar com esse ambiente, e não com o sorteio aleatório em si, tá? Então, eu já estou entregando de bandeja aqui uma classe que eu chamei de sorteador de locais, que ela é uma classe que ela tem um array-list de locais, ela tem um método adicionar local, e ela tem um método que sorteia um local aleatoriamente. Então, usando essa classe, a gente vai colocar essa classe aqui no nosso jogo, Então, a classe jogo vai ter um objeto da classe sorteador de locais, ela vai chamar o método adicional local para todos os locais do jogo, então esse array-list aqui vai ter todos os locais do jogo, e na hora que a gente quiser obter um local aleatoriamente, a gente usa o método sortear, que vai sortear um número aleatório entre 0 e o tamanho do array-list menos 1, e vai retornar o local que está naquela posição. Então, chamar esse método sortear aqui, toda hora que eu chamar ele me retorna um local aleatório do jogo. Então, o objetivo aqui não é isso, tá? Assim, da pergunta da aula. Isso aqui já está dado. O objetivo é, e agora? Como é que eu crio esse local teletransportador que ele faz com que seja retornado uma saída aleatória? Então, eu vou até, inclusive, copiar esse código aqui, ó, e vou colar aqui no meu código do jogo, tá? Vou criar uma classe nova, então, sorteador de locais. Vou colar esse código aqui, que está no slide. Deixa eu aumentar o espaço aqui do budget para a gente usar o sorteador de locais. Beleza, vou apagar o que tinha aqui antes e vou colar o sorteador de locais. Ele usa random em arraylist, então tem que dar um import java.util.arraylist e o import java.util.random. Beleza, a classe sorteador de locais está compilando. Eu agora vou alterar a classe jogo para que ela tenha um atributo que é um sorteador de locais. Eu vou criar esse objeto aqui no construtor da classe jogo. É importante que eu crie antes do criar locais, porque eu vou usar ele lá dentro do criar locais, tá? Para colocar todos os locais lá no sorteador. Então, declarei um atributo, criei o objeto. Agora, dentro do método criar locais, no finalzinho do método aqui, ó, eu vou adicionar todos os locais ao sorteador de locais. Então, no meu jogo aqui, eu estou com o World of Zoo que eu usei na aula, que é o original, mas acrescenta lá o Caribe, numa das aulas, na hora de demonstrar como é que a gente pode colocar direções novas de maneira bem fácil. Uma das aulas o pessoal sugeriu ir para o Caribe, então aqui a gente consegue ir de helicóptero para o Caribe. Aqui. Tá. Deixa eu só, inclusive, aproveitando que eu estou falando disso, deixa eu fazer a volta aqui, porque senão, na hora que se o sorteador de locais sortear o Caribe, eu não consigo voltar para os outros ambientes, para os outros locais. Beleza, então o que eu tenho que fazer aqui é adicionar todos os locais no sorteador de local. Beleza. Então, de forma que na hora que eu criar, que eu começar o jogo, o meu sorteador de locais já tem todos os locais, e aí eu posso chamar aquele método sortear e vai retornar um desses locais aqui. Beleza. Mas agora como é que eu trato o ambiente teletransportador, o local teletransportador, que é o nosso objetivo? Como que a gente
criaria então esse local que teletransporta? Muito provavelmente a primeira solução que vem à mente das pessoas é fazer isso daqui, ó. Primeiro, criar a sala teletransportadora, né? Então, isso é meio óbvio. Então, aqui no método criar locais, eu vou criar aqui um novo local que é a sala teletransportadora, certo? E aí eu vou criar com uma descrição. Aí, para deixar um suspense para quem estiver jogando, né, se eu já falar que é uma sala teletransportadora, a pessoa já vai saber. Então, mas eu vou mudar aqui para em um local misterioso. Então, quando a pessoa chegar lá, ela não sabe o que é esse local. No caso do meu jogo aqui, eu vou colocar lá no porão. Certo? O porão hoje não está fazendo nada, ele só volta para o escritório. Então, o porão vai ter uma saída. Eu vou colocar aqui para baixo, para oeste, para a sala teletransportadora. E a sala teletransportadora eu não vou configurar saídas, tá? Vocês vão ver que do jeito que eu for fazer aqui, qualquer direção que a pessoa chutar, ela vai sair para um local aleatório, ok? Beleza, então essa parte a gente faria de qualquer forma. E aí, o que é mais comum as pessoas pensarem é o seguinte: já que eu quero que na hora que eu estiver nessa sala teletransportadora, na hora que eu for ir para alguma direção, eu quero ir para uma direção aleatória, é comum as pessoas pensarem o seguinte: ir lá no método que trata o comando ir, a gente tem o comando ir, esse método aqui trata o comando ir, que é quando a pessoa digita ir norte, ir sul, ir leste, ir oeste. O que esse comando aqui hoje faz é basicamente obter a saída do local atual, naquela direção. Então, se a pessoa digitou ir norte, ele chama o método ter saída passando norte, e o local atual retorna, né, qual que é esse próximo local que está ao norte do local atual. Se existir um local ao norte, né, se ele for diferente de null, o local atual vira o próximo local. Então, pode acontecer de você pensar, né, é mais comum a gente pensar em fazer o seguinte: mudar essa parte aqui do obter saída para verificar se o local atual que o jogador está é a sala transportadora. Se for, eu pego uma saída aleatória. Se não for, eu obtenho a saída do local atual. Tá? Então essa seria uma forma de resolver esse problema. Então aqui, ó, se o local atual ponto obter descrição for a descrição do meu local, aqui é da minha sala teletransportadora, eu não vou fazer isso daqui, ó, eu não vou obter saída. O que eu vou fazer? Eu vou dizer que o próximo local é um local que o sorteador de locais sortear, certo? Agora, se não for essa descrição, ou seja, se for qualquer um dos outros ambientes do jogo, aí eu continuo como eu faço antes. O próximo local eu vou pegar pela saída daquele local, certo? Aqui eu estou usando a descrição, né? Se por acaso, aqui talvez até fizesse mais sentido que a nossa classe local tivesse um outro atributo que fosse o nome do local, né? Além da descrição, e aí eu poderia olhar, né, se o nome é igual à sala teletransportadora. Mas enfim, a ideia é a mesma aqui, em termos de design é a mesma coisa. Então, basicamente, qual que é a solução que eu estou adotando aqui? Se o jogador está naquele local, que é o local que é a sala teletransportadora, eu sorteio o próximo local. Se ele não está, eu sorteio outro. Tudo certo, né? A princípio parece tudo tranquilo, né? Mexi aqui na classe jogo mesmo para local. Então vamos primeiro ver se funciona. Aqui eu estou com a versão do jogo que tem o método main, então eu vou executar aqui pelo método main. Se você não tem, você cria um objeto jogo e chama o método jogar. Então eu vou chegar lá no porão. Estou aqui no porão, apareceu saída oeste. Se eu for para oeste, ele fala que eu estou em um local misterioso, certo? E não fala saídas. Se eu tentar sair daqui para qualquer direção, ele está dizendo que não há passagem. Então alguma coisa não deu certo. Deixa eu ver lá o que aconteceu, porque era para ele ir de qualquer forma. Deixa eu ver se a string que eu digitei lá está realmente exatamente igual a que eu tinha criado lá em cima. Não está, porque aqui eu tinha colocado em um local misterioso e aí embaixo eu usei em um lugar misterioso. Então, deixa eu colar aqui, ó. E aí vocês já estão vendo que já é uma desvantagem dessa forma de tratar. A string tem que estar igualzinho. Então, vamos lá de novo. Eu tenho que sair do jogo que eu estava jogando. Vamos jogar de novo. Ir sul, ir leste, ir baixo, ir oeste. Beleza, estou no local misterioso. Se eu tentar ir para o norte agora, eu voltei para o porão, certo? Eu vou entrar lá de novo no local misterioso e vou tentar ir para o norte de novo.
agora eu estou na cantina, certo? Por que eu estou na cantina? Porque é aleatório onde eu estou indo. Eu vou voltar lá de novo para vocês verem. Vou usar outra direção agora. Opa, peraí que eu fui para o lugar errado. Estou no laboratório, ir leste, estou na sala de administração, ir baixo, estou no porão, ir oeste, estou no local misterioso. Bom, agora eu vou para o leste, ele vai me jogar num local aleatório. Ó, agora eu estou no anfiteatro, certo? Então, toda vez que eu chego nesse local de misterioso, qualquer direção, inclusive pode até ser uma direção que não exista, se eu digitar ir qualquer coisa, ele vai me jogar num local aleatório. Bom, do ponto de vista do jogador, de quem está jogando o jogo, está funcionando a minha ideia, certo? Eu criei agora um local misterioso que ele me joga aleatoriamente, né, em qualquer lugar do jogo. Essa aqui era a ideia e o meu código funciona. Agora, será que essa é a melhor opção de design? Vamos pensar um pouquinho e vamos discutir essa solução. Então, como eu disse, funcionar funciona, mas como eu já disse várias vezes na disciplina, a gente está preocupado não só com funcionar, mas especialmente com a facilidade de manutenção e evolução. O fato aqui é que não é uma boa ideia a gente usar texto para identificar objetos. Repara que o que eu quero saber é se o local atual do jogador é o local misterioso, mas eu estou fazendo isso usando a descrição. Eu poderia estar usando o nome do local. Mas por que não é uma ideia usar texto? Suponha que o nosso jogo, por exemplo, evolua para uma versão em inglês. Aí, quem for fazer a versão em inglês do jogo, além dela vir aqui no criar locais, né, e mudar o nome, né, as descrições de todos os ambientes aqui para uma descrição em inglês, vai ter que lembrar de ir lá embaixo no ir para local e mudar também a descrição para uma descrição em inglês. Né? Então, lá onde estava em um lugar misterioso, ou em um local misterioso, vai virar in a mysteries location, certo? Porque se a pessoa não lembrar de fazer isso, o código vai deixar de funcionar. Então, repara que antes a gente tinha uma vantagem de design no nosso World of Zoo, que era, você pode mudar o jogo inteiro mexendo só no criar locais. Ali você configura o mapa, define os locais, as descrições, como é que ele se liga. Agora, como tem aquele if ali embaixo baseado no texto, tem que lembrar de mexer lá também, então isso não é uma boa ideia, certo? Bom, como é que a gente poderia melhorar um pouco esse design? A segunda opção seria, ao invés de a gente fazer uma comparação com o texto, a gente fazer uma comparação com o próprio objeto, tá? Então, qual que é a ideia? Eu quero saber se aqui embaixo, lá no ir para locais, em vez de eu comparar aqui com o texto, eu quero saber se o local atual é a sala transportadora. Então, if local atual igual sala teletransportadora, aí sim, né, eu vou sortear o local, senão eu obtenho a saída. Só que repara que para eu conseguir fazer isso, a sala teletransportadora não pode mais ser uma variável local declarada lá dentro do método criar locais. Por quê? Porque senão ela só existe aqui dentro do método, ela não existe lá embaixo, certo? Eu não consigo acessar lá embaixo. Então eu vou transformar a minha sala teletransportadora num atributo da classe. Okay? Ao transformar num atributo da classe, ele fica acessível em qualquer lugar da classe. Então, sala teletransportadora, quando está sendo criado o objeto que eu estou guardando no atributo da classe, e aí eu posso usar lá embaixo, dentro do meu if. Né? Para ficar claro, gente, uma coisa é o objeto, repara que o objeto está sendo criado do mesmo jeito, outra coisa é a variável. Antes era uma variável local, ela era acessível só dentro do criar locais. Terminou o criar locais, a variável morria. O objeto não morria, mas a variável morria. Por que o objeto não morria? Porque é até uma coisa interessante a gente entender de ponteiros, né? Repara que aqui, ó, quando eu termino o criar locais, o local atual ele aponta para o objeto que é o local fora. Só que o fora, dentro dele, ele tem um hashmap que aponta para os locais anfiteatro, laboratório e cantina. E cada um deles aponta um para o outro. Então, na verdade, eu antes guardava só o local atual, certo? Mas cada local aponta para os demais locais. Então, todos eles estão um segurando o outro. Então, quando termina esse método aqui, ó, essas variáveis locais não existem mais, mas os objetos continuam existindo, porque eles estão pendurados aqui no local atual inicial, certo? Beleza, mas o fato é então que agora o meu código funciona. Agora eu ir para o local, eu posso fazer uma comparação aqui com a sala teletransportadora, tá? E eu uso o igual porque nesse caso eu quero saber se o local atual está apontando para o mesmo objeto que esse atributo sala transportadora. Ou seja, como é ponteiro, eu quero ver se eles estão apontando para o mesmo endereço de memória. Por isso que eu realmente uso igual. Então eu vou compilar, vou testar. Eu devia ter feito um local misterioso. Eu devia ter feito um local misterioso mais perto para eu não ter que ficar andando tanto no jogo aqui, né? Mas já é. Então vamos lá. Ir sul, ir leste, ir baixo, ir oeste. Estou aqui no local misterioso, eu vou para o sul agora, ele vai me jogar aleatoriamente lá no laboratório de computação. Então funcionou. Então repara que essa opção agora que a gente fez, ela tem uma vantagem de design que é, quando eu me dar meu jogo para inglês, eu não preciso mais
preocupar em vir aqui e mudar o texto. Mudei o texto lá em cima, não importa qual que é o texto, qual que é a descrição da sala teletransportadora, esse código vai continuar funcionando, certo? E aí, vocês acham que dá para melhorar ou tá bom? Bom, continua funcionando, certo? A gente tem a vantagem agora de que a gente pode mexer no texto lá e não precisar mexer lá embaixo, mas ainda tem desvantagens, que é a seguinte. Suponha que o meu jogo evolua, meu jogo agora é grande, certo? E eu tenha mais 2 locais teletransportadores. O que a gente precisaria fazer? Eu precisaria vir aqui, ó, na classe jogo. Eu fiz alguma besteira aqui que parou de controlar. Apaguei aqui sem querer. Eu teria que vir aqui na classe jogo e guardar agora mais de um atributo de sala teletransportadora, né, ou até uma release de atributos, e vir mexer aqui no ir para local para fazer a comparação com cada um dos atributos. Certo? E agora não basta verificar se o local atual é essa sala transportadora. Eu teria que ver se ela é a sala transportadora 1, ou se é a 2, ou se é a 3. Então, repara, mexi no mapa, que é criar mais uma sala transportadora, precisei mexer aqui no ir para o local. É uma coisa que a gente não quer. A gente quer manter aquele bom design de poder mudar o jogo inteiro alterando só o criar locais. Então, essa solução nossa ainda não é ideal. Tá? Bom, o que a gente poderia fazer? Como é que a gente pode melhorar um pouco mais? Uma terceira opção então, de design seria o seguinte. Ao invés de a gente ficar fazendo uma comparação de objetos aqui, a gente podia fazer com que os locais guardassem a informação, se eles são teletransportadores ou não, e aqui a gente consultasse isso. Alguma coisa desse tipo aqui, ó. Imagina que o local agora tem um atributo que diz se ele é teletransportador ou não, e ele tem um método de acesso que retorna isso, se ele é teletransportador ou não, e aí a gente poderia consultar, né, esse método do local. Repara que ao fazer isso, eu poderia... eu não preciso agora mexer aqui mais. Eu posso, se eu tiver mais de uma sala teletransportadora. Eu posso ter 1, 2, 3, 10, não interessa. Todas elas vão retornar true nesse método e aí vai entrar nesse if. As salas que não são teletransportadoras vão retornar false, vai entrar aqui na parte de baixo. Tá? Então vamos fazer essa alteração completa. Ó. A gente acrescenta aqui no local um atributo booleano que diz se é teletransportador. A princípio ele é falso, tá? Eu nem precisaria inicializar ele como falso, porque booleano e Java são inicializados sempre como falso, mas eu vou deixar explícito aqui, ó. Eu poderia receber aqui, né, a informação, o booleano, para dizer se ele é teletransportador ou não, certo? E guardar essa informação. Mas se eu fizer isso nesse construtor, eu vou ter que mexer na criação de todos os locais aqui, em todos eles, eu vou passar true ou false, certo? O que não é ideal. O ideal é que só o teletransportador eu tivesse que alterar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar esse construtor aqui do jeito que ele está, inicializando como falso, e vou criar uma sobrecarga. E nessa sobrecarga, sim, eu vou receber esse booleano teletransportador, certo? E aí vou guardar no atributo, ok? Nesse caso aqui eu tenho que usar o this para diferenciar o atributo do parâmetro, certo? Então, se eu quero criar um local que não é teletransportador, eu uso esse construtor. Se eu quero criar um local que é teletransportador, eu uso esse construtor e passo true. Com isso, eu posso alterar só a criação aqui do local misterioso passando true. Então, esse local vai ter aquele atributo teletransportador igual a true. Todos os demais vão ter aquele atributo igual a false. E aí, agora eu vou criar o meu método aqui, ó, de acesso, que diz se um local é teletransportador. Basicamente, ele só retorna o atributo. Okay? Beleza, então o que vai acontecer? Se eu chamar esse método teletransportador para a sala teletransportadora, vai retornar true, para as demais vai retornar false. Então, aquele meu código que estava aqui embaixo vai funcionar. Aqui, agora ele compila e ele vai funcionar. Se eu tivesse 2, 3, 10 salas teletransportadoras, eu não precisaria mexer lá embaixo. O if continua igual, e todas elas basta que eu crie aqui passando true. Então, vamos ver se funciona. Isso, investe, vira oeste, investe e baixo, vira oeste. Beleza, estou no local misterioso, eu vou para o norte, cair lá no Caribe, certo? Então, repare que se eu quiser agora criar mais uma... Vou até fazer isso. Se eu quiser criar mais uma sala teletransportadora, inclusive agora, até para ficar bem claro, eu nem preciso mais que ela seja um atributo da classe. Ela pode voltar a ser só uma variável local.
porque lá embaixo eu consulto pelo local atual. Então imagina que eu tenha duas salas teletransportadoras. Tem a 1 e tem a 2. A sala transportadora 1 e tem a sala teletransportadora 2. Eu vou chamar de em outro local misterioso. E essa sala teletransportadora 2, a gente chega nela pelo Caribe. Caribe, ponto ajustar saída. Se eu for para o sul, eu vou para a sala teletransportadora. Certo? Sala teletransportadora 1. Bom, repara, não criei a sala teletransportadora 2 sem mexer no código do ir para o local. Certo? Essa que é a grande vantagem desse design que a gente está fazendo agora. Então vamos testar. Ó. Se eu for de helicóptero, eu chego no Caribe. No Caribe, se eu for para o sul, eu estou no outro local misterioso. Se eu for para o sul, eu vou aleatoriamente para outro local. Certo? E aqui, ó, por coincidência, eu caí no porão e já posso ir naquele primeiro local misterioso e demonstrar que eu caio em outro local. Certo? Beleza. Então essa opção agora é melhor do que todas as anteriores, porque eu posso ter quantas salas teletransportadoras eu quiser e não preciso mexer naquele código que estava pronto e testado. Tá? E aí, será que já está bom ou a gente pode melhorar? Tem alguma desvantagem ainda? Repara o seguinte, ele tem uma desvantagem que é todos os locais agora têm um atributo booleano, sendo que apenas alguns deles precisam efetivamente dessa informação. Então, quando a gente fez essa alteração, a classe local agora tem um atributo booleano, né? Mas imagine que o nosso jogo fosse um jogo bem grande, um jogo profissional, se lá tivesse 300 locais, 500 locais, né? E só 3 deles fossem teletransportadores. Eu teria 497 ambientes com boolean false, só por causa de 3 que precisam daquele boolean true. Então, quando isso acontece, né, quando a gente tem código para tratar caso especial, né, é um típico caso de design ruim. Então, eu tenho um caso especial, que é uma sala teletransportadora, mas por causa disso, todos os meus locais precisam saber se eles são teletransportadores ou não. Então, isso não é o ideal. Então, e pensando ainda mais, se fosse só o local teletransportador, ainda pode pensar assim, mas tudo bem, né? Mas daqui a pouco a gente pode ter outros locais especiais. Né? Imagina que eu tenho uma sala que eu entro dentro dela e o jogador tem que sair dentro de tanto tempo, senão ele morre. Né? Tem uma armadilha ali. Ou eu entro num local e ele precisa fazer uma... Enfim, o local funciona de uma forma diferente. Sei lá, as saídas elas ficam abrindo e fechando, né, de tempos em tempos, então você tem que escolher a hora de sair. Sei lá, enfim, estou viajando aqui. Mas o fato é, eu posso ter salas, né, e locais que são diferentes, né, que não seja só por teletransporte. E do jeito que eu estou fazendo agora, com o design que eu estou fazendo agora, para cada uma dessas salas eu precisaria de mais um booleano. Então essa sala que tem uma armadilha que a pessoa tem que sair rápido, aí eu teria que criar um booleano lá para dizer se é uma sala com armadilha. Ah, outra sala que tem um prêmio, criaria um outro booleano. Então, no final das contas, eu ficaria com vários booleanos. Todas as salas teriam esses booleanos, a maioria delas com booleanos todos igual a false, e algumas salas com booleanos igual a true. Então essa solução ainda não é o ideal, a gente pode fazer melhor. Bom, o que a gente pode fazer? Aí é que entra a herança, né, que é o assunto, né, vocês provavelmente vocês já estavam prevendo que a gente ia cair nisso, a gente está na aula de herança. Então a gente pode fazer uma solução melhor usando uma subclasse de local chamada local teletransportador. Então ao invés da gente alterar a classe local para ela ter um booleano para dizer se ela é teletransportador ou não, a classe local fica como ela estava antes, certo? Ela não sabe nada sobre esse negócio de teletransportador. E aí a gente cria uma subclasse dessa classe, que a gente vai chamar de local teletransportador, e a gente faz todo o tratamento lá. Então vamos fazer isso. Eu vou voltar a classe local do jeito que ela estava antes, sem saber nada sobre esse treco de teletransportador. E aí eu vou criar... Opa, é isso mesmo, tem que apagar esse construtor e esse método. E aí eu vou criar uma subclasse da classe local, certo? Opa. Eu vou criar aqui uma nova classe, que eu vou chamar de local teletransportador. Okay? E ao declarar essa classe, eu vou falar que ela herda da classe local. Certo? Então é uma subclasse da classe local. Bom, o que a classe teletransportador tem de diferente? Primeiro, antes disso, eu tenho que implementar aqui um construtor da classe local teletransportador, porque o construtor da classe local espera uma descrição. Então, toda vez que eu criar um local teletransportador, eu tenho que passar essa descrição para o construtor da classe local. Okay? Então,
só lembrando lá do conceito de herança, como a minha classe local ela tem um construtor, esse construtor espera uma descrição, quer dizer que o construtor da subclasse tem que fazer essa chamada do super chamando o construtor da superclasse, passando essa informação. Tá? Beleza. O que esse local teletransportador tem de diferente? Basicamente, o que ele tem de diferente de um local normal é na hora de sair. Certo? Na hora que eu sair, eu vou para um local aleatório. Então, olha que legal que a gente pode fazer. Eu posso sobrescrever o método obter saída na sala teletransportador. Aqui no local normal, como é que funciona o obter saída? A pessoa passa a direção, a gente vai lá no hashmap de saídas e retorna a saída que está naquela direção. Foi o que a gente configurou aqui no ajustar saída. Então, se a pessoa digitou norte, ele retorna o objeto que está lá no hashmap na chave norte. Se a pessoa passa o sul, ele retorna o objeto que está na chave sul. Se a pessoa passa uma direção que não tem saída, ele retorna null, porque esse get retorna null. O que a gente pode fazer? A gente pode sobrescrever o obter saída lá na classe local teletransportador, para que quando o método obter saída for chamado, ele retorne um local aleatório. Certo? Em vez de retornar baseado no hashmap, eu vou ignorar o que está aqui na superclasse. Né? Então esse é um exemplo de sobrescrita onde a gente não vai chamar o super. A gente vai ignorar lá o que está na superclasse e vai fazer algo diferente. Então vamos fazer isso. Para sobrescrever, a gente implementa um método com a mesma assinatura. Certo? A gente usa o @override para o compilador ajudar a gente a conferir que é uma sobrescrita. E aqui o que eu quero retornar? Eu quero retornar um local aleatório. Certo? Para eu retornar um local aleatório, eu preciso daquele sorteador de locais. Lembra? Porque ele que sorteia. Eu precisava fazer aqui, ó, sorteador de locais, ponto, sortear, para retornar um local aleatório. Bom, mas eu preciso então desse sorteador de locais. O que eu vou fazer então? Eu vou fazer com que o local teletransportador receba por parâmetro o sorteador de locais e guarde o sorteador de locais em um atributo. Então, vou declarar um atributo privado aqui. Fazendo uma confusão. Apaguei a chave sem querer. Eu vou declarar um atributo do tipo sorteador de locais. Certo? Que vai ser recebido no construtor. E aí, quando o método obter saída for chamado... Deixa eu ver o que está dando de errado aqui. Acho que o Groovy deu uma treta aqui. Deixa eu fechar. Identificador esperado. O que aconteceu? Vou digitar de novo. Sorteador. Locais. Sorteador. Bom, então eu declarei um atributo sorteador de locais. Eu recebo ele por parâmetro no construtor, guardo no atributo. E aí, quando o método obter saída for chamado, eu vou retornar o sorteado. Certo? Do sorteador de locais. Beleza. Então, o que eu tenho que fazer agora? Aquelas duas salas teletransportadoras que eu criei lá no meu código, elas têm que ser agora, na verdade, dessa subclasse local teletransportador, e não mais da classe local. Então, eu vou fazer isso aqui. Ó. Na classe jogo, eu vou, na hora de criar o objeto aqui, ó, ao invés de eu criar como tipo local, eu vou criar como tipo local teletransportador. Certo? Então, e aqui, né, antes eu passava um booleano para dizer que é teletransportador, aqui eu vou passar o objeto sorteador de locais. Aqui, inclusive, eu poderia discutir que esse atributo, já que eu estou criando dois locais teletransportadores, ele poderia ser até estático, né, na classe local teletransportador, porque aí eu não preciso, né, guardar mais de um ponteiro para o mesmo objeto. Mas eu vou deixar aqui porque esse aqui não é o nosso foco no momento. Beleza. Aí repara o seguinte, olha o que é mais legal disso, né? Eu vou voltar aqui, ó, eu vou apagar esse if e vou deixar o código original do criar locais, que estava antes do início desse vídeo que vocês estão assistindo. Por que eu posso deixar isso? Porque repara o que vai acontecer. O que o código original fazia era isso aqui, ó. O próximo local eu pego o local atual, chamo o obter saída, passando a direção, ele me retorna o próximo local. Agora, por causa da sobrescrita, veja o que vai acontecer. Se o local atual for um local normal, que não seja teletransportador, qual obter saída que vai ser chamado? Vai ser chamado obter saída da classe local, porque todos os demais locais são da classe local, então ele vai retornar aqui obter saída como sempre funcionou antes. Agora, se o local atual for, né, um objeto da classe local teletransportador, né, pela sobrescrita, o método obter saída que vai ser chamado vai ser o da classe local teletransportador. Porque lembra, se o objeto é do tipo local teletransportador,
a máquina virtual Java vai procurar o método lá primeiro, só se não encontrasse que ele iria para a superclasse. Como ele vai achar o método lá na subclasse, local teletransportador, o método que efetivamente vai ser executado vai ser o sortear, e ele vai retornar um local aleatório. Então aquele if que tinha aqui antes, meio que ele sumiu, ele está agora meio que dentro da máquina virtual Java, porque dependendo do objeto que eu estou utilizando, é obter saída que vai ser chamado. Tá. Vamos testar se isso funciona? Então vamos lá, eu vou lá para o Caribe, vou para o sul, aí eu estou no local misterioso, vou para qualquer lugar, fui aleatoriamente para outro lugar, certo? Se eu for lá de novo, helicóptero, sul e norte, vai cair no mesmo lugar de novo, que coincidência, vou ter de novo aqui só para mostrar que é aleatório mesmo. Agora eu voltei para o Caribe, então está aleatório. Isso foi só coincidência duas vezes no mesmo lugar. Certo. Bom, então repara o que a gente conseguiu, gente. A gente, inclusive, voltou para o nosso código original. Eu agora consigo criar locais teletransportadores sem precisar mexer no código do ir para local. Basta eu vir aqui, ó, e na hora de criar esse objeto, eu criar ele como local teletransportador. Então vamos comparar isso com a nossa solução anterior. A nossa solução anterior tinha um booleano para dizer que era um local teletransportador. Agora não tem. Isso significa que todos os outros locais, que são criados como tipo local mesmo, eles não têm essa informação do booleano. Eu não estou ocupando memória à toa. E o mais legal ainda, imagina que eu tenho uma sala agora diferente, sei lá, aquela sala que tem uma armadilha, que você tem que ter um determinado tempo para poder sair. O que eu vou fazer? Eu crio uma nova classe, local com armadilha, que herda da classe local, implemento lá o comportamento que eu tiver que implementar e não preciso mexer nos códigos mais abaixo. Tá? Talvez esse da armadilha aí é um pouquinho mais complicado, porque não é simplesmente mudar a saída, né? Ele dá um pouquinho mais de trabalho. Mas o fato é, eu cheguei em um design agora para tratar o local teletransportador, que ele não depende de alterar nem a classe local, nem as outras coisas que estavam prontas na classe jogo. E eu consegui isso fazendo herança sobrescrita, usando herança sobrescrita, o que é bem legal. Certo? Só uma observação final aqui, que talvez, né, os mais atentos e curiosos podem ter percebido, é o seguinte. Eu estou declarando aqui, ó, a minha variável sala transportadora como local e fazendo com que ela receba um local teletransportador. Certo? Além disso, o meu atributo local atual é do tipo local, e quando a pessoa entra naquele local misterioso, ela recebe um objeto que é um local teletransportador. Isso é possível por causa de um conceito que a gente não vê nessa disciplina, que é o polimorfismo. Pelo polimorfismo, eu posso ter uma variável que é de um tipo, e ela apontar para um objeto que é de uma subclasse desse tipo. Tá? É por isso que o código aqui funciona. Né? Mas eu vou só citar isso, só para vocês saberem por que isso aqui funciona, mas não vou cobrar isso em prova nem nada. Mas é isso que está permitindo que o meu local atual aponte tanto para objetos do tipo local, quanto para objetos do tipo local teletransportador. Certo? Bom, gente, fica aí o exemplo. É só mais um exemplo para reforçar os conceitos de design de classes, mostrar como que a gente pode implementar uma solução de diferentes formas. Então, a gente usou 4 opções diferentes para implementar a mesma coisa. Do ponto de vista do usuário, todas elas funcionam igualzinho, não tem diferença nenhuma, mas cada uma delas tem as suas vantagens e desvantagens, e essa aqui que a gente chegou no final é a melhor, no caso aqui, né, desse problema que a gente está resolvendo. Tá? Beleza, aí citei aqui, tá. Ok, aí qual que é o exercício que vocês vão fazer em cima disso que eu tinha explicado? Você vai então tratar no seu jogo, né, um local especial. Pode ser uma sala teletransportadora, né, igual eu fiz aqui, ou pode ser uma outra ideia que faça mais sentido no seu jogo, desde que parta desse mesmo princípio de usar sobrescrita para resolver o problema e não ter que mexer em mais nada na classe jogo. Então, essa que é a ideia. Se for mais simples fazer teletransportador, né, já está aqui o exemplo, você faz. Né, então, altere o seu jogo aí, né, para que você tenha isso e tenha esse comportamento e fique mais claro também. Tá certo? É isso, gente. Até o próximo vídeo.